Estamos de volta. Vamos conversar. Fala, Roeiro. Agora são 10 horas e 33 minutos. Programa Fala Roeiro de volta aqui pela 89.9 com a presença de Anderson Cavalcante. Agora sim, nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo TikTok e também pelo Instagram pessoal de Anderson Cavalcante. Anderson, sua audiência agora vai poder te acompanhar através da live, além também da emissora de rádio. Você pode acessar o meu Facebook, Anderson Cavalcante, inclusive compartilhar a nossa live. Mas bom, meu amigo Lázaro, eu queria começar a nossa conversa hoje falando de uma denúncia grave de par de aluno da Calha do Rio Madeirinha, da escola São Lázaro, onde nós recebemos uma denúncia que tem um barco que faz o transporte escolar da comunidade, que esse barco transporta 30 alunos, e na verdade a capacidade de transporte desse barco é de apenas 15 alunos. E os pais, com medo de uma tragédia, se reuniram e decidiram não mandar mais os seus filhos para a aula, enquanto a prefeitura não contratasse um outro barco, um outro transporte escolar, para dividir esses alunos em duas embarcações. 15 ficaria num barco e 15 ficaria em outro barco. Pois bem, esses alunos ficaram sem aula 30 dias, porque a prefeitura se recusa a contratar um outro transporte para dividir esses alunos e transportá-los em segurança. Disse que não tinha dinheiro, tendo um contrato com uma empresa terceirizada que ninguém sabe de onde é, de quem que é, de forma obscura, de mais de R$1 milhão por mês. E esses alunos estão sendo prejudicados. E eu já disse lá para a comunidade que se a prefeitura se recusasse, que eu daria um jeito de pagar esse transporte que custa R$ 5.500, que tem um custo de R$ 3.500. Vai pagar um funcionário, vai sobrar migalha para o dono do barco, que apenas quer ajudar a comunidade para que esses alunos não sejam responsabilizados. E diferente do que fazem comigo quando me acusam ou quando me atacam, quando me fazem alguma acusação, eu dou nome aos bois. O pai do aluno é o meu amigo Pauru, lá da comunidade do Madeirinha, na comunidade São Lázaro, e a escola é a escola São Lázaro. Eu trago a denúncia e trago os fatos e provo que eu estou aqui denunciando. Ontem, o presidente da comunidade me comunicou que a prefeitura, quando soube do meu movimento de me manifestar, de pagar esse transporte para que esses alunos não fossem prejudicados, enfim, eles autorizaram o início desse segundo transporte escolar para que essas crianças não sejam prejudicadas. Isso, olha o absurdo, depois Lázaro. de 30 dias sem aula. Se arrecada mais de R$4 milhões do transporte escolar mês. Isso é uma falta de vergonha, isso é uma falta de compromisso. Isso é de quem mostra assim, total desinteresse com o futuro das nossas crianças, com o futuro da nossa educação. Portanto, é uma denúncia que eu trago, mas já recebi a informação esta noite de que já houve o indicativo da solução do problema, e menos mal. Que bom que entenderam a importância, a necessidade e que autorizaram, então, o início desse segundo transporte escolar, que a gente chama aqui de locatário. Por sinal, quero ser solidário aos locatários do Estado e do município que estão agonizando pelo valor que é pago, Tony, que é um valor defasado, um valor desrespeitoso diante da economia que o país vive, da inflação que se vive, dos custos em alta de diesel, de combustível, de óleo lubrificante, enfim, tudo subiu. Em Altaz, o transporte escolar, seja do município ou do estado, teve redução do seu valor e muitos locatários estão entregando por falta de condições de manter o serviço de forma digna. Também gostaria de abordar, meu amigo Lázaro, e aí eu trago a informação e trago a fonte, tá? O IPEM, que é um Instituto de Pesquisa Nacional, fez a avaliação dos gestores municipais do interior do estado do Amazonas. Escutem com atenção, você da rede social, do Instagram, do TikTok,
da Rádio Floresta, você que está na sintonia e dando o privilégio da sua audiência. Os 3 prefeitos mais bem avaliados do estado do Amazonas é o prefeito Nixon Marreira, do município de Tefé, que faz uma grande gestão. É o prefeito de Parintins, que é o Matheus Assayag, que faz uma bela gestão. E a prefeita do município de Maués, a Marcele, que faz uma grande gestão. Pasmem vocês, ouvintes de Altazes, os 3 piores municípios na avaliação do povo do nosso estado é exatamente o município de Iranduba, onde o prefeito é o Augusto Ferraz no 2º mandato, e figura na 2ª posição. Ele deveria levantar esse troféu com orgulho. É o prefeito de Altazes, José Tomé Neto. O 2º prefeito pior avaliado na gestão municipal do interior do estado. E o 3º é um município aqui do entorno de Manaus. Pois bem, muita festa, pouco investimento em infraestrutura, pouca geração de emprego, nada de dinheiro circulando na economia. E o reflexo disso, o povo está dizendo em pesquisa, não sou eu que estou falando isso, Lázaro. Isso foi divulgado pelo IPEM. Se você quiser botar a matéria do IPEM aqui na rede social e divulgar, você fique à vontade. Não são informações que eu estou traduzindo, eu estou replicando uma informação que foi anunciada em blog, em rádio, em TV e que está nas fontes do IPEM. Vá lá, pesquisa, www.ipem, pesquisa de avaliação das gestões municipais do interior do estado do Amazonas. Altazes figura como o 2º pior gestor do interior do estado do Amazonas. Essa é a grande verdade. Mas, Anderson, outro dia o prefeito estava fazendo um programa de rádio, estava em live também, inclusive seus apoiadores também divulgaram que, na verdade, ele estava sendo aprovado pela população por 80% de aprovação. Ele mesmo chegou a falar isso. Nós estamos com a pesquisa em mãos que aponta que a nossa gestão está com 80%. Falácia. Criar retórica é muito fácil. Eu quero ver da fonte, a origem da informação, da onde ela vem, da onde ela tem credibilidade. Porque para eu montar aqui uma pesquisa é muito fácil. A IA faz isso, o computador faz isso, qualquer estagiário faz isso, sem desmerecer nenhum estagiário, longe disso. Mas eu preciso que as informações venham com a fonte, dizendo de onde ela vem, qual foi o instituto de pesquisa, que dia foi publicado, aonde foi publicado, de que forma foi feita, quantas pessoas foram entrevistadas, qual foi o método da pesquisa. Aí eu começo a acreditar. Sim. Fora disso, amigo, é retórica, é fake news, é lorota, é mentira, né? Eu quero aqui abordar uma denúncia, Lázaro, de um professor, filho de Altazes, o que é lamentável, professor de educação física, que passou no seletivo do estado, portanto ele é vinculado ao município e também ao estado, e é professor ali no SET, recentemente. E agora nos Jogos Escolares do estado do Amazonas, que é Altazes, uma mãe me procurou completamente revoltada porque o seu filho foi obrigado por esse professor a falsificar a assinatura da gestora Rosana da escola GM3 para que um aluno pudesse ser incluso na relação de atletas para participar dos jogos. E por que esse aluno ele estava fora desse quadro de atletas? Por mau comportamento e por faltas e por notas no decorrer do ano letivo, que é um dos critérios dos jogos. E esse professor induziu, forçou a barra e esse aluno falsificou a assinatura da coordenadora. A mãe deste aluno já fez um boletim de ocorrência, a gestora já comunicou o ocorrido à ouvidoria da SEDUC
E nós de verdade esperamos que providências sejam tomadas. Não dá para ter esse tipo de exemplo para a nossa juventude, claro, num ambiente acadêmico que deve se dar exemplo. E eu vou trazer nome aos bois. O professor é o professor Patrick, filho do conhecido Pitanga na cidade, né? Patrick Monteiro. Triste que ele possa se retratar publicamente, que ele possa rever esse comportamento, que ele possa corrigir essa falha, esse mau exemplo dado a esses alunos. Isso se tornou público, isso já está na ouvidoria da SEDUC, né? E as providências estão sendo tomadas, né? Eu, inclusive, estou com a mãe do aluno aqui, e que já foi ameaçada, que já foi, de alguma forma, pressionada a abafar o caso, onde de alguma forma foi intimidada. Mas ela é uma mãe que repreendeu o filho é de menor, né? Ela tem aqui todos os prints da conversa Sim. com o professor, ela tem aqui o boletim de ocorrência que foi feito. O filho está bem abalado, até pela pressão que ele vem sofrendo na escola, está 2 dias sem comparecer às aulas por conta disso. A coordenação aqui do município fez vista grossa, a professora Olívia, coordenadora da SEDUC em Altazes, botou panos quentes no assunto. Essa mãe está revoltada por conta disso, mas nós já encaminhamos a denúncia também à Assembleia Legislativa e pedido de providência na ouvidoria da SEDUC para que o caso seja esclarecido e que as providências possam ser tomadas, que isso não passe em branco. Inclusive, Anderson, eu postei essa situação nas minhas redes sociais e eu tenho acompanhado alguns comentários que tentam intimidar essa mãe. São comentários, inclusive, de professores, acredito que colegas de trabalho do professor Patrick, que estão indo lá tentando intimidar essa mãe, já que ela mesma disse que até o momento estava sem advogado, é uma mulher simples, ela é dona de casa, trabalha como dona de casa, cria mães, ela cria os filhos, são 3 filhos sozinha, uma mãe solo, e com isso, de repente, com essas informações, algumas pessoas viram a possibilidade de pressioná-la e tentar fazê-la parar de trazer essas acusações que, como você disse, já estão nas mãos da polícia e agora cabe à justiça, né? Vamos seguir, Lázaro. A pauta é bem extensa, nós já estamos chegando próximo de 11 horas. Vamos ouvir essa mãe que está aqui e fique à vontade. Aqui o programa é democrático, está aberto para a senhora. Nós estamos aqui para lhe ser solidário, para lhe dar todo o apoio, para dizer que aqui a senhora tem liberdade para expressar a sua indignação. Primeiramente, bom dia a todos. Como eu falei para o Lázaro, eu não queria expor meu nome, mas agora, como eu entrei no jogo, eu vou até o final. Eu me chamo Margarete, eu sou a mãe do aluno que é de menor, não quero que cite o nome dele. Como eu já coloquei na primeira pauta que eu teve com o Lázaro, a minha maior indignação e minha maior revolta é porque ninguém me procurou. Eu sempre fui atrás da coordenação, foi atrás de todas as pessoas que, como estão dizendo que eu estou denegrindo a imagem do professor, eu vou citar qual foram os órgãos que eu procurei. Primeiramente, eu procurei a pessoa como os coordenadores do colégio. Na segunda-feira, eu procurei o Conselho Tutelar, o qual o conselheiro me deu a liberdade de procurar a delegacia. Procurei a gestora do colégio, a gente conversou, e o que foi acordado lá era que o professor saísse de quadra e deixasse os jogos. A minha maior revolta foi quando eu cheguei na aberturas escolares, ele estava lá pousando, tirando foto como se nada tivesse acontecendo. A minha maior indignação foi porque eu me senti ali intimidada. O meu filho não conseguiu jogar os jogos porque, como ele disse para minha mãe, quando eu entrava na quadra eu sabia que eu tinha feito estava errado. Meu filho já foi corrigido. Eu criei um filho para o mundo, educando. Eu não vou deixar um professor que não tem caráter de torcer o meu filho. E a minha maior revolta foi que ele passou os jogos todos em quadra. Quando eu procurei o Fábio, vou citar nomes também, procurei o Fábio para conversar com ele, ele falou para mim que ele não poderia expulsar o professor de quadra.
E a minha maior revolta foi que no último dia dos jogos, ele disse que ele estava fora dos jogos. Eu tenho foto que ele estava dentro de quadro instruindo os jogadores e que o meu filho se sentia ali intimidado, entendeu? Aqui o que eu quero, eu já falei e repito, eu não estou em jogo político, eu quero uma resposta, eu quero justiça. Eu quero justiça porque se eu não fizer isso hoje com meu filho, outras mães vão sofrer as consequências mais tarde, entendeu? E o professor é tão cara de pau que ele teve a coragem de dizer, no dia que eu procurei a coordenação, olhou nos meus olhos e disse, eu só pedi para o seu filho preencher o formulário porque eu não sei preencher. Que professor é esse que não sabe preencher um formulário? Que nem eu coloquei para ele, eu sou uma doméstica, não tenho vergonha de dizer, não terminei meus estudos. Mas uma pessoa dizer para uma pessoa mais leiga do que ele não sabe preencher o formulário, é que ele peça, tá aqui ó, pessoal nas redes sociais querem, prova, tá aqui ó, ele dizendo pro meu filho aqui ó, me salva que é a minha cadeira que tá em jogo. Então assim, eu não queria expor essa situação, mas tá aí ó, entendeu? E outra coisa que eu já falei, eu não tenho advogado, porque o que eu fiquei sabendo que ele já está com advogado, eu não tenho medo dele e não tenho advogado. Eu só quero justiça, eu quero que justiça seja feita para que outras pessoas não venham sofrer as mesmas coisas que eu estou sofrendo. Como eu já falei, desde o dia que eu descobri essa situação, minha diabetes não baixa de 600. O meu psicológico está muito abalado com essa situação. Dona Margarete, a senhora tem Altaz, inclusive foi na nossa gestão que nós conseguimos firmar essa parceria com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que funciona inclusive aqui na Casa da Cultura, aqui próximo à rádio. E lá a senhora tem acesso de forma gratuita ao defensor público, que é um advogado pago pelo Estado. E se de alguma forma a senhora entender que a senhora tem a necessidade de um advogado, a Rádio Floresta disponibiliza um advogado para a senhora. Eu entendo toda a sua revolta, entendo como mãe, quero lhe dizer que esse assunto não vai passar batido. Se acalme, tente voltar à sua rotina, tente controlar essa ansiedade, que a ansiedade não faz bem a ninguém. Tente tranquilizar o ambiente familiar do seu filho, ele precisa desse exemplo, ele precisa entender que as providências estão sendo tomadas e que as respostas virão. Então eu quero lhe agradecer e lhe parabenizar pela sua coragem, pela sua atitude, dizer que nem eu e nem a senhora, dona Margarete, temos absolutamente nada contra o profissional, contra o professor. Agora, ele errou e ele precisa, como professor e como ser humano e como profissional que é, ter a humildade de reconhecer isso e de alguma forma tentar corrigir. Um pedido público de desculpa, um entendimento, uma conversa com a senhora, que eu tenho certeza que a senhora não vai se negar a ter essa conversa, em um esclarecimento da parte dele, tudo se resolve. Se conversando, tudo se resolve. Não adianta vir ameaçar, não adianta vir pressionar, não adianta tentar vir calar, coibir, desmerecer, que esse não é o caminho. O caminho é ter humildade. Agora, assim, num momento ali de fragilidade, querendo ajudar o município, a escola, numa competição que a gente quer ganhar, quer mostrar o melhor, no afã desse momento eu me excedi e eu errei. E eu quero corrigir. E talvez isso se resolva. Isso acalme o seu coração, isso tranquilize o nosso aluno, o nosso atleta, o seu filho. Então é só um ponto de vista meu, tá? Quero isentar totalmente a gestora do SET, a professora Luana. Quero isentar por completo a gestora da escola GM3, a professora Rosana. Ela não tem absolutamente nenhuma participação nesse episódio, tá? São vítimas também do ocorrido. Então, lhe agradeço, vou lhe mantendo informado. E se o professor Patrick achar que pode vir aqui na rádio se esclarecer, pedir desculpa, a rádio está à disposição dele, tá? Patrick, fica à vontade, nada pessoal contra você, tá? Eu estou ouvindo aqui o clamor de uma mãe, de um sentimento de uma pessoa que quer o melhor para o seu filho e que quer dar só exemplos para o seu filho, bons exemplos, bons ensinamentos, tá bom? Superado esse assunto, meu amigo Lázaro, eu quero dizer assim, que pode fazer uma outra pesquisa de avaliação da gestão, inclusive com funcionários. Eu tenho certeza que a desaprovação ela não é no mínimo de 80%. Pelo menos é o que eu escuto dos relatos nas redes sociais,
nos grupos de WhatsApp, nas mensagens que eu recebo, nas ligações, nas conversas de esquina de rua, na feira, no mercado, na academia, e por onde a gente anda é o que se comenta. Mas o melhor dessa entrevista vai ficar por final. Sim. Me acompanhe até o final. O melhor está por vir. Eu quero agora, meu amigo Lázaro e ouvintes... Oi. Antes de você entrar no próximo assunto, eu gostaria de fazer um pequeno comentário com relação a essa situação de falsificação de assinatura, porque alguns comentaram lá nas redes sociais que isso é normal dentro do GES, que isso acontece já há muito tempo. Tá, tudo bem. Aí eu fiquei pensando, como você disse ainda há pouco, que cabe ao professor, como educador, dar um bom exemplo e evitar que isso aconteça. Agora, essa situação não aconteceu só dentro do GES, dentro da escola. Já aconteceu também dentro da Câmara Municipal, aonde nós sabemos que um vereador chegou a pegar documentos de uma moça que trabalhava para ele como babá, falsificou essa documentação, abriu conta bancária e inclusive fez empréstimos e pagamento, fez dela uma funcionária fantasma da Câmara Municipal. Isso que eu estou falando não é fofoca, é assunto jurídico. Já está sendo verificado pela Justiça. Então, cabe não somente ao professor, mas também aos políticos da cidade, inclusive ao vereador envolvido nesse crime, trazer um bom exemplo para todos, porque senão daqui a pouco todo mundo vai achar que é normal cometer esse tipo de crime. Eu não posso achar que seja normal um exemplo dessa história, desse fato, desse ocorrido. Eu não gostaria que o meu filho tivesse exemplos como esse. Isso não pode ser normalizado, isso não pode ser entendido como algo cotidiano e normal, que não é. Exemplo a gente precisa dar para filho, e o exemplo começa em casa. Então eu não concordo com isso, eu discordo. Com relação ao comentário que você fez, que existe um processo judicial de investigação sobre uma manobra que foi feita na Câmara Municipal, na época, pelo ex-presidente Marclay, hoje vice-prefeito, a Justiça está tomando as medidas necessárias e o processo está em andamento e corre em segredo de justiça essa falsificação também de documentação, de abertura de conta, de funcionário fantasma, de mensalinho e, enfim, cada um que responda pelos seus atos de forma responsável e, se for no âmbito judicial, de forma judicial. Mas, meu amigo Lázaro, eu quero abordar um assunto que o grupo do atual prefeito, eles tentam me dar patrimônio de todas as formas na cidade. E já sofreu com essas acusações vários empresários na cidade que têm investimentos que eles falavam na cidade a narrativa de que eram meus. E o mais recente é uma academia que foi inaugurada recentemente, há poucos dias na cidade, que fica em cima, que fica num prédio da minha boa-drasta, da Francinete Rebelo, que é viúva do meu pai, meu saudoso pai Américo Valente Cavalcante. Ela alugou para o Rony esse imóvel em cima do supermercado Floresta, e o Rony fez um investimento ali de uma academia bonita, moderna, equipada, e o comentário que o grupo do atual prefeito joga na cidade é que aquela academia é minha. E o que me chamou mais atenção foi uma mensagem que eu vi, ninguém me contou, não é fofoca, eu vi com os meus olhos, de uma funcionária da prefeitura dizendo: eu não posso treinar nessa academia, porque se o prefeito Neto descobrir que eu estou treinando na academia do ex-prefeito, eu vou pegar minha conta. Percebam. E eu não tenho amizade com o Rony. O Rony foi meu eleitor em 2020. Nós tivemos, 2016. Depois disso, nós tivemos um problema pessoal de relacionamento que existe na vida, que é fato superado, mas nós nos afastamos. Em 2020, o Rony não me apoiou na minha reeleição, não foi meu eleitor. Em 2024, o Rony não apoiou o meu candidato. Ele apoiou o atual prefeito em 2020 e em 2024. Então, eu tenho uma relação com o Rony de respeito, porque ele é um cara trabalhador. Pedi da minha madrasta o contrato de aluguel que ela tem com ele. E ele deve ter lá os seus investimentos, eu não sei se ele fez algum financiamento, eu não sei, porque a vida é dele, né? Se um dia ele quiser vir aqui também esclarecer isso, a rádio está à disposição dele. Sim. Mas eu quero desafiar
Você que diz que aquela academia é minha, se você provar isso, eu lhe dou 100 mil reais de indenização. Mas prove. E se você ouviu alguém falar que a academia é minha e quiser ser minha testemunha na justiça, eu também aceito. E se você tiver gravado ou filmado, melhor ainda. Porque para mim acusar alguém, Lázaro, nos dias de hoje, na rede social, isso é pólvora. Isso Sim. corre como um rastilho de pólvora. E rápido. Mas você precisa ter responsabilidade com a informação. Você precisa ter critério, você precisa ter credibilidade para você não defamar de forma injusta alguém. Estão sendo injustos com o Rony, estão prejudicando o investimento do rapaz. Percebam que a moça não vai treinar lá com medo de pegar a conta. Sim. E quantos iguais a ela estão pensando da mesma forma? Verdade. Então, não tenho nenhuma academia no município, não sou sócio do Rony e eu quero ser solidário a esse rapaz por todo o esforço que ele e a família dele fizeram para fazer esse investimento, para agora pessoas dizer, tem um secretário da atual gestão que diz assim, eu vou montar uma academia em agosto e vai ser melhor do que a academia do ex-prefeito. Ele fala aquilo como se fosse assim uma coisa que enche o ego, sabe? Sim. Desnecessário. Quem quiser montar seu investimento, que monte, que trabalhe. O rapaz é esforçado, o rapaz acorda cedo, trabalha com venda. Conheço o Rony a vida toda trabalhando como venda. Enfim, eu quero só fazer esse registro para fazer justiça a esse jovem empreendedor do município de Altazes. Espero que o investimento dele dê muito certo e uma nova opção para Altazes, tá? Eu quero trazer um outro assunto, meu amigo Rueiro, que aí é um comentário pessoal do Anderson, tá? E você pode concordar comigo ou não concordar, isso se chama-se democracia e respeito de opiniões. Eu acho, meu amigo Lázaro, que a postura de um gestor público, sobretudo de um prefeito, e o prefeito Gesso, ele é a maior autoridade do município. Ele é exemplo para as crianças, ele é exemplo para o comércio, ele é exemplo para todo mundo, né? E acho que a postura de um prefeito, ela deve ser de acordo com o que o cargo lhe impõe. Uma postura decente, uma postura altiva, uma postura respeitosa. E entendo quem pensa diferente de mim, tá tudo certo, é só uma opinião pessoal, como eu disse no início. Mas a postura, eu queria que você colocasse isso aqui, a postura do atual prefeito, que foi na festa do leite do ano passado e agora na festa do queijo, derramando uma garrafa de uísque, a cantora contando até 10, dançando até o chão e tomando na boquinha da garrafa, na minha avaliação, não condiz com a postura de um gestor público que se preze. Não condiz com a responsabilidade que o cargo impõe. Sim. Não condiz de forma respeitosa com as famílias do nosso município. Mas é só uma opinião pessoal. Tem quem goste, claro. Tem quem ache o máximo. E tá tudo certo. Eu estou expressando a minha opinião. Imaginem você, o presidente da República, tendo uma postura como essa, o que seria de comentário no mundo? Imagina você... o governador do estado tendo uma postura como essa, o que seria o comentário na economia do estado. Não é diferente no município. Claro. Mas é só uma opinião, tá? Tem quem goste, e tem quem faça igual, e tem quem ache o máximo. Sim. É uma opinião pessoal minha. Ainda há pouco, Anderson, nós estávamos falando a respeito de exemplo. Falamos do professor, falamos do vereador, que hoje é ex-prefeito, e falamos da questão de exemplo. Eu olho para essa cena, vejo o prefeito no palco e nesse momento a cantora colocando a bebida no gargalo na boca dele. Eu fico pensando na questão dos jovens da nossa cidade, vendo esse que eu considero um mau exemplo. Porque, infelizmente, muitas são as mães e pais que hoje estão acompanhando o programa que lutam para ver seus filhos longe da bebida e longe das drogas. Pessoas que não aguentam mais ver os seus familiares escravizados pelo vício do álcool. Aí vem o prefeito da cidade, sobe no palco, não é a primeira vez, ele já fez isso várias vezes, e simplesmente vira a garrafa no gargalo na frente de todos. Então, um jovem, por exemplo, de 15 anos, eu já tive 15 anos, vendo uma situação como essa, de repente pensa, se o prefeito faz, eu também vou fazer.
Mas volto a dizer, é só uma opinião pessoal e particular. Claro. Tire você as suas próprias conclusões. Mas, meu amigo Lázaro, nós estamos em meados do mês de junho. Sim. Né? E o mês de junho é conhecido como um mês festivo, sobretudo sobre as festividades do Festival Folclórico. E que aqui foi anunciado, e as agremiações folclóricas do município, quadrilha, ciranda, os bois, cangaços, estão se organizando para esse evento. Evento este que até o dia de hoje ainda não tem data marcada, não tem previsão nenhuma, não tem repasse nenhum definido, nenhum valor e nem quando e como será repassado. Eu espero que não se repita o que aconteceu no Carnaval, que o Carnaval iniciaria no domingo e até sexta-feira ainda não tinham repassado a segunda parcela do valor combinado com os blocos e as agremiações do Carnaval. Sim. Então, eu ouvi esse clamor dos fazedores de cultura, das pessoas que fazem a cultura do nosso município, do boi mineirinho, do boi brilhante, da ciranda, pérola negra e da outra ciranda, essa angústia de não ter uma data definida do nosso festival folclórico, e nós já estamos quase na metade de junho, de não ter ainda o valor que será repassado para cada grupo folclórico, e nem o prazo e as datas de como isso será repassado. Isso deve ser muito angustiante para quem está à frente desses grupos folclóricos. Eu aqui faço esse comentário, e se a prefeitura ou o secretário de Cultura quiser se manifestar, o espaço está aberto. Eu quero isentar o secretário, porque o secretário sem apoio, ele tem a boa vontade, mas não tem a chave do cofre, não consegue resolver, né? Eu ouvi ontem uma moradora percorrendo pela cidade de Altaz. Eu queria que você colocasse um vídeo e uma foto que eu fiz de uma rua. Eu não vou falar de que bairro é, em respeito, mas essa é a realidade do município inteiro, de todos os bairros da nossa cidade, de todas as ruas da nossa cidade. Bom dia, meu amigo Marquinho, seja bem-vindo, minha amiga Iranete, minha amiga Lena, que está aqui com a gente também, meu amigo Nego. Essa é a realidade das nossas ruas, essa é a realidade dos nossos bairros. E eu parei para cumprimentar uma moradora e ela me dizia o seguinte: um novo tempo e a pior história de Altazes. Esse foi o comentário que eu ouvi de uma jovem moradora num dos nossos bairros, e essa é a triste realidade da nossa limpeza pública. A cidade está tomada pelo lixo, pelo mato, com a sensação de abandono total. Essa é a triste realidade de Altazes, e talvez isso explique a avaliação que eu comentei ainda agora da gestão municipal, sendo avaliada como a segunda pior do interior do estado do Amazonas. Vou fazer uma outra denúncia grave, Lázaro. Nós estamos no ano de 2026, no mês de junho, chegando a 1 ano e meio de gestão. A prefeitura de Altazes recebeu nesses 18 meses, quase 18 meses, mais de R$1.200.000, fruto de tarifa de iluminação pública, que vem na sua conta de energia e que você pode até pagar e não perceber que ela está embutida na sua conta de energia, a sua tarifa de iluminação pública. E a cidade de Altazes nunca teve tão escura como está nos dias de hoje. E uma denúncia mais grave: a empresa que faz a manutenção da iluminação pública de Altazes não recebe desde o mês de novembro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho não concluiu. São 7 meses de atraso. Nada justifica essa irresponsabilidade. São vou repetir, Lázaro, mais de 1.200.000 recebidos de iluminação pública. E aí eu converso com você, morador, que está me acompanhando no Instagram, que está me acompanhando aqui no TikTok, que está me ouvindo na Rádio Floresta. Como é que está a iluminação na frente da tua casa? Como é que está a iluminação na tua rua? Como é que está a iluminação lá no mastro? O presidente de lá me ligou, está completamente numa escuridão. O Novo Céu está numa escuridão.
O Sampaio está numa escuridão. O Urucurituba está numa escuridão. 53 está numa escuridão. Barbosa Rodrigues, resumindo, o município, seja na zona urbana ou na zona rural, está no escuro. E o que está sendo feito com esse dinheiro, Lázaro, que você, contribuinte, paga, que é dever da prefeitura dar manutenção, para isso que se cobra a tarifa de iluminação pública. Na Avenida 20 de Dezembro são mais de 40 postes apagados. Na Júlio Lobo são mais de 30. Na Raimundo Cavalcante são mais de 15. Altaz está num verdadeira escuridão. E aí você pode me perguntar, será que isso começa a explicar e eu começo a entender por que o prefeito é o segundo pior avaliado do estado do Amazonas? Você conversa com um comerciante que o dinheiro não circula. E sabe por que não circula, Lázaro? Porque ele acabou com o maior programa social da história de Altaz, com o Mesa Cidadã, que servia a sopa no Cidade Nova 2, que servia a sopa no Jair Tupinambá, que servia a sopa aqui no Mutirão, que servia a sopa no Novo Céu, que servia a sopa no 53, que servia a sopa no Sampaio, que servia a sopa no Urucurituba. O povo não está com saudade do Anderson. O povo está com saudade do carinho que o Anderson dava para o povo de Altazes. Porque o prefeito de Altazes, ele mais parece um segurança do governador Roberto Cidade do que prefeito de Altazes. Ele é conhecido no meio político como videomake do Roberto Cidade. Ele é prefeito de Altazes, ele não é assessor do Roberto Cidade. Mas se você observar, se o Roberto Cidade estiver no Iranduba, ele está no Iranduba. Se ele estiver em Parintins, ele está em Parintins. Se ele estiver em Borba, ele está em Borba. Esquecendo de cuidar do nosso chão, da nossa terra, do nosso povo, da nossa gente. Lázaro, o pão está fazendo falta. Cadê o cartão prometido de R$300? O meu era 150, mas eu pagava todo mês para 1.000 famílias. O gás. Cadê o gás? Cadê o absorvente das nossas jovens? Cadê o respeito com as famílias vulneráveis? É disso que o povo está precisando. É disso que a economia está sentindo falta. Eram mais de R$1 milhão investidos aqui mês. E eu vou fazer um outro desafio, uma denúncia. Eu deixei Mesa Cidadã no Cidade Nova, no Jair, no Mutirão, no Novo Céu, no Sampaio, no Urucurituba e no 53. 7 mesas. Cadê os equipamentos do Mesa Cidadã? Fogão, freezer, armário, gás, panelas, tudo completo. Patrimônio da prefeitura. Para onde foi? Para quem foi dado? Aonde está guardado? Cadê o tombo desse material? Só nesses equipamentos tem facilmente R$400 mil investido. Foi para onde? O que fizeram com isso? Que destinação deram se fecharam todas as unidades? Mas você pode fazer a sua avaliação, você pode tirar as suas conclusões e você pode, portanto, tecer o seu comentário, mandar aqui na rede social, mandar no número da rádio que eu quero que você divulgue, mandar no privado do Instagram, mandar no meu WhatsApp, fique à vontade para a pergunta que você quiser fazer. Ninguém foge de resposta, não. Com relação ao que você acabou de falar, você falou de tudo aquilo que a população recebia, mas você falou de 7 pontos do Mesa Cidadão. E a pergunta que fica é: quantos servidores que trabalhavam nesse projeto que agora simplesmente perderam o emprego? Muitos pais, muitas mães de família que estavam ali servindo a população, tendo também o seu salário e que agora, infelizmente, já não tem mais. Cada unidade dessa, nós temos em torno de 10 servidores. Como eram 7 unidades, são 70 servidores. Fora o gás, que era dado todos os meses, fora o cartão, renda social, que era dado todos os meses, fora a entrega de pão, que era feito de segunda a sexta-feira, fora a entrega de absolvente, a entrega de leite. Não vamos esquecer do leite, né? Portanto, um pão na mesa são programas sociais que o povo sente falta, né? Tá. Bom, eu quero trazer uma denúncia grave, meu amigo Lázaro, e eu quero ser solidário aos servidores da Guarda Municipal de Altazes, da Guarda Civil de Altazes. Mandar um abraço para a ex-comandante Glate Paraíso, em nome da Glate, estender o abraço a todos os servidores da Guarda.
sobretudo nos servidores concursados. Por quê, meu amigo Lázaro? Porque o atual prefeito, de forma desrespeitosa, afrontosa, de forma irracional, está tomando um terreno do Clube da Guarda, aqui no Jair Tupinambá, ao lado do terreno onde está sendo construído o hospital, próximo ao aeroporto. Esse terreno ele foi doado pelo ex-dono desta área, Adelso Tupinambá, para esses guardas, para que eles montassem ali um ambiente recreativo deles, um clube. E chegaram até a montar lá uma estrutura, uma cobertura bonita e tal. E agora o prefeito simplesmente disse que vai precisar do terreno para construir a maternidade, porque a maternidade precisa ficar do lado do hospital. E até aí eu entendo ele. Mas o que ele deveria ter feito? E aqui eu quero colocar à disposição, inclusive, minha equipe jurídica para a Guarda Municipal, tá? Que tem medo de se manifestar, com medo de perseguição, embora sejam concursados, mas transfere lá para o Sampaio, transfere lá para o Curituba, persegue. Quando quer, dá um jeito de perseguir, mesmo quem é concursado. Tira a produtividade, tira a gratificação, enfim. E aí o prefeito simplesmente tomou esse terreno deles. Ele poderia ter chamado e dizer, gente, eu preciso desse terreno, o município precisa por conta da maternidade que eu consegui, a maternidade tem que ser ao lado do hospital, não faz sentido ser em outro local e tal. E eu vou fazer uma permuta para vocês, eu vou comprar um outro terreno num outro lugar e vou permutar com vocês, e aí ninguém sai perdendo. Mas ele não conversou, ele simplesmente agiu do poder da caneta, cancelou o título que o Adelso deu para a Guarda Municipal e tomou conta pela prefeitura. Isso é desrespeito, isso é autoritarismo, isso é falta de compreensão, isso é falta de humanidade, isso é falta de diálogo, isso é falta de humildade. O prefeito, ele é muito jovem, mas ele precisa tirar a chupeta da boca. Ele não é mais nenhum bebê. Está na hora de ele crescer. Está na hora dele deixar de ser menino criado com vó. Está na hora de ele entender que ele é gestor, que ele precisa ter postura, que ele precisa ter maturidade, que ele precisa ouvir os mais experientes, que ele precisa olhar para os bons exemplos. Mas ele se cerca de uma turma que pouco tem a contribuir e que diz para ele que está tudo bem e que está tudo lindo. A turma da bebida, a turma da cachaça, a turma da festa, a turma da farra. Mas a vida não é só farra, a vida não é só festa. Menos festa, mais infraestrutura. Menos festa, mais dinheiro na economia. Menos festa e mais iluminação pública na rua. Menos festa e mais segurança. Que lá no Sampaio não tem guarda municipal. Que lá no Urucurituba não tem guarda municipal. Que lá no Macho não tem guarda municipal. Que lá no 53 não tem guarda municipal. Menos festa e mais investimento na limpeza pública. Esse é um recado, um conselho de quem já passou por 8 anos. Um conselho de quem está no auge dos 46 anos de idade, que já tive a oportunidade de ser vereador por 2 mandatos, que tive a oportunidade de trabalhar no gabinete do deputado Silas, que tive a oportunidade de trabalhar com o ex-governador, professor Melo, que estou tendo a oportunidade de trabalhar na prefeitura de Manaus com o prefeito Renato e que tive a oportunidade com o ex-prefeito Davi. É só um conselho. Sobre a cidade, Lázaro, sobre o asfaltamento da cidade, eu comentei por diversas vezes aqui com você, e vocês vão lembrar desse comentário, que é um erro investir em asfalto em Altazes. Só na minha gestão, nós asfaltamos Altazes 3 vezes. E quando eu saí, é verdade, o asfalto já estava bem comprometido. E o Wilson Lima assinou um convênio com o atual prefeito para que seja resolvido. E o atual governador, segundo ele anunciou em rede social, já garantiu mais um aporte financeiro. Sim, 10 milhões. E eu deixei um convênio da Caixa Econômica para ele concluir o Jair Tupinambá. Uma emenda do senador Eduardo Braga. E com a chegada do verão, eu de verdade acredito, e espero e torço para que as máquinas comecem a trabalhar para a gente sair desse caos que nós estamos vivendo. Mas volto a dizer, asfalto vai acontecer o que aconteceu na minha gestão. Você vai asfaltar,
a base do município não é boa. Se não investir em drenagem, é em vão o serviço, porque rápido se perde, água e asfalto não combinam, não se casam, não se comunicam. E com o tráfego pesado que nós temos em Altazes, de carreta, de caminhão, de carro-pipa, de caçamba, não aguenta. Tem que partir para concreto armado. É a saída e é a solução. É um pouco mais caro, é 25% a 30% mais caro, mas a durabilidade a longo prazo, ela justifica esse investimento, é muito melhor. Então o prefeito vai cair no mesmo erro que eu caí. Que ele possa rever, em vez de fazer asfalto, fazer concreto. Sob pena de ele asfaltar esse ano e antes de 2028 está tudo destruído de novo. Eu fui na cidade de Coari acompanhando a agenda do pré-candidato Davi Almeida. Cidade limpa, sem mato, sem lixo, sem entulho, iluminada. Cidade sem um buraco. Eu fui em Parintins, não é diferente. Eu fui em Manacapuru, não é diferente. Gente, por que só Altazes tem que ser assim? Porque só o povo já tem que sofrer no verão com a poeira e no inverno com a lama. E que inverno longo, hein? A gente doido que chegue o verão pra gente ver o pretinho chegar na frente da nossa casa, do nosso bairro. É o desejo de todos, Lázaro. Aqui não existe situação, oposição, quem está no governo, quem está... Todo mundo quer o melhor para essa terra, todo mundo quer o melhor para essa cidade. Tá? Então, eu espero de verdade que com a chegada do verão, esses investimentos possam acontecer. Bom, eu queria lançar, já são 11h20, e volto a dizer, o melhor está para o final do programa. Me acompanhe até o final. Eu quero mandar um abraço especial para o Pedro Henrique. Hoje é a passagem do seu aniversário. Que Deus possa lhe dar saúde, prosperidade, vida longa, abençoar sua família. Conheço teu coração, sei o cidadão de bem que você é, um homem puro, um homem família, e eu quero te desejar o melhor dessa vida. Pedro, feliz aniversário, meu irmão. Quero mandar um abraço pro Zé Arlan, quero mandar um abraço pro KT, quero mandar um abraço pro Vinícius, e com certeza o meu telefone, ele tá cheio de mensagem ali para me mandar alô, para me mandar abraço, seja no meu WhatsApp, seja no SMS, seja também no bate-papo do Telegram. Mas o meu telefone hoje, ele está fazendo a live, então eu estou sem acesso ao meu telefone, eu vou ficar devendo esse alô para o próximo programa. Mas enfim, a você que está na escuta do programa, eu quero agradecer pela tua audiência, pela tua companhia e pela credibilidade que você me empresta para esse programa. Quero denunciar e reivindicar que o abrigo do mastro, ele está se desmontando, ele está podre, ele está caindo aos pedaços. Que a prefeitura possa intervir. Ali é a chegada e a descida, é a subida e a descida daqueles moradores, dos alunos, dos trabalhadores, dos pescadores, dos moradores que precisam de atendimento de saúde e que possam buscar ali esse atendimento. Lázaro, eu lanço hoje, fique atento a este anúncio. Uma promoção, a torcida que vale prêmio, cabeça na Copa. Dê o seu palpite, torça e concorra. Nessa fase inicial, meu amigo Tony, Anderson, Alex e todos que estão aqui no estúdio, o Brasil terá 3 jogos. Um dia 13, que é no próximo sábado, um dia 19 e um dia 24. Dia 13 eu tenho um compromisso em Manaus do aniversário do meu presidente da Câmara, do meu pré-candidato a deputado estadual, Davi Reis. Inclusive eu quero parabenizar o Davi, foi ontem o seu aniversário, ele vai reunir os amigos no próximo sábado. Desejar a ele muita saúde, muita prosperidade, vida longa. E o Davi é um cara que me conquistou pela simplicidade, pelo espírito público correto, coerente, decente, filho do ex-deputado Sabá Reis, que tem grande relação com Altazes. Mas no segundo jogo, então, portanto, no primeiro jogo eu não estarei em Altazes, mas no segundo, dia 19, eu vou montar um telão na minha casa e todo o povo de Altazes está convidado para ir assistir o jogo lá comigo, na minha casa, na minha residência, porta aberta. Sempre foi assim. E no dia 24 também. Mas fique atento a essa promoção. A promoção Cabeça na Copa
palpite dá prêmios. Imagine você, Brasil e Marrocos, o primeiro jogo, dia 13, sábado, e eu vou palpitar. Eu vou na rede social do Anderson, tá ali, tá aqui na tela, e vou dar o meu palpite. O Brasil vai ganhar por 1-0. O Brasil vai ganhar por 2-0. O Brasil vai ganhar, vai ser 3-1 pro Brasil. E o palpite que acertar o placar do jogo, e é natural que mais de um acerte, ele vai concorrer num sorteio ao vivo a uma TV de 75 polegadas que já está em Altazes. Opa. São 3 televisores de 75 polegadas, um por jogo. As 3 televisões já estão em Altazes. E uma camisa do Brasil para cada jogo. Então é o sorteio de uma TV e de uma camisa oficial. Isso em cada jogo. Em cada jogo. O Brasil for avançando, a premiação tende a ir melhorando, né? E eu juro pra ti que eu tô torcendo pra gente ir pra final. Claro. Não sei qual é o prêmio da final não, mas eu vou torcer até o final. Vamos junto. Bom, eu vou pedir que você preste atenção no regulamento. Existem critérios para você participar dessa promoção. Entre os critérios, que eu não vou conseguir ler porque está no meu celular, não sei que o Alex consiga me ajudar aqui a abrir o regulamento para mim aqui rapidinho. Você precisa curtir, comentar, compartilhar e comprovar vínculo com Altazes. Por que comprovar vínculo com Altazes? Eu tenho uma página no Facebook, Lázaro, e em 2014, na Copa do Mundo do Brasil, na Copa de 14, eu lancei uma promoção parecida com essa. E era promoção Palpite Certo, acho que era esse o nome. Agora é Cabeça na Copa, né? Certo. Que é o apelido de infância, carinhoso. Não tenho problema nenhum com isso, tá? Zero problema com isso. Eu assumo a minha identidade, eu não me escondo dela, não. Bom, e eu abri e esqueci de colocar como regra que você tinha que ter vínculo com Altazes. Ou morar em Altazes, ou ter morado em Altazes, ou ter parente em Altazes, alguma relação com o município. E aí eu saí de 10 mil seguidores que eu tinha nessa minha página, Marquinhos, para 65 mil. E aí tinha gente de Minas Gerais, tinha gente de Salvador, da Bahia, tinha gente de São Paulo, tinha gente do Brasil inteiro. E o objetivo é envolver e interagir com o povo da nossa terra. A população de Seja Altazes. alguém que mora em Altazes, ou seja alguém que escolheu Altazes para morar, ou seja alguém que tem alguma relação Sim. com Altazes. Então a gente organizou as regras dessa promoção nesse sentido. Então fique atento, eu vou lançar depois do programa a promoção, o vídeo promocional de divulgação, e você fique atento aos critérios, porque você precisa cumprir o regulamento para depois dizer, eu acertei o palpite, mas eu não fui para o sorteio. De repente, porque você não cumpriu com todo o regulamento. Então fique atento ao regulamento. A torcida que vale o prêmio, cabeça na Copa, deu palpite, torça e concorra. Regras e informações, como participar, acesse @Anderson Cavalcante, tanto no Facebook como no Instagram. E aqui eu vou deixar na rádio, eu fiz aqui uma tabelinha da Copa. Para acompanhar os Para jogos. quem gosta de acompanhar os resultados, cada jogo de cada rodada, e depois ir fazendo o chaveamento de como vai ficar mais lá na frente, enfim. E é gratuito e você ainda leva um símbolo de sorte, que é o cabeça na Copa para sua casa. Pronto. Isso dá sorte, viu? Já guardei a minha aqui, viu? Isso dá sorte. E você pode vir retirar aqui na rádio, você pode retirar lá no supermercado Floresta, você pode retirar com a Marilena, e tem uma quantidade boa, e vai chegar também uns abadá, e quem for assistir o jogo comigo lá em casa, além de assistir o jogo, ainda vai também ganhar um abadá. E olha, nós somos milhões de treinadores, nós somos milhões de palpiteiros. A gente não entende nada de futebol, mas a gente quer dar palpite na escalação, Sim. na tática, a gente quer acertar o placar, a gente quer palpitar de alguma forma. Então vamos viver esse momento. O brasileiro precisa disso. Claro. Viver essa emoção da Copa. Não dá pra gente fazer uma competição de rua. Não tem porque como. não tem como a gente enfeitar uma rua, porque a tinta não pega no barro. Não pega na poeira, não pega na lama, não pega no lixo. Para isso, primeiro a gente tinha que limpar a cidade. Sim. Depois precisa estar com a cidade asfaltada. Depois a gente precisava estar com a cidade iluminada. Depois a gente precisava ter segurança na cidade. Como a gente não tem segurança,
não tem iluminação, não tem rua asfaltada, não tem rua limpa, não dá para lançar a promoção da rua mais enfeitada, né? Precisa de dinheiro no bolso da população para também ir lá na loja, comprar o seu enfeite, comprar aquele movimento todo que precisa para enfeitar, né? Verdade. Então tá lançada a promoção do palpite na Copa, a torcida que vale prêmio, cabeça na Copa, tá bom? Só repetindo, Anderson, o primeiro jogo você não vai estar aqui, mas no segundo... No segundo estarei lá em casa. A concentração vai ser na tua casa. E todos estão convidados. De modo geral, vocês são meus amigos, somos uma família. Quero mandar um alô para minha amiga Ingrid Melo, quero mandar um abraço pro Charles Silva, quero mandar um abraço para minha amiga Gracinéia Pimentel e toda a família Pimentel que está na escuta do programa, Márcio, o Gracimir, o Gracilásio, a Maria, minha amiga Doquinha, enfim, a toda essa família de gente de bem, de gente maravilhosa. Mandar um abraço pro vereador Tadeu, pro vereador Josivan, mandar um abraço a todos que estão na escuta do programa, a todos que me visitaram em casa ontem, a todos que me receberam nas suas casas ontem, a todos que estão, portanto, me dando a sua audiência. Passando já para 11h30, meu amigo Lázaro, eu queria abordar o assunto da suposta dívida. 200 milhões de reais. E o atual prefeito disse, num evento público, em comemoração ao Dia das Mães e em comemoração ao Dia do Trabalhador. Eu faço um comentário que foi muito válido a comemoração, porque as mães merecem e o trabalhador também merece. Mas eu teria feito de forma separada. Um dia para o trabalhador e um dia para as mães. Porque a mãe também é trabalhadora. Sim. Né? Bom, feito esse comentário, me chegou um vídeo que o prefeito, já para lá de Bagdá, talvez tomado pelo álcool, pelo vício, que não lhe larga, tenha feito esse comentário infeliz. Lázaro, eu em 2017 recebi um município do seu saudoso pai, José Tomé Neto, que Deus o tenha em um bom lugar, um município com muitas dificuldades. A cidade tomada pelo lixo, há 4 meses sem coleta de lixo, tomada pelo abandono e, sim, recebi com muitas dívidas. E fiz uma ampla divulgação disso. Divulguei isso na rádio, divulguei isso em live, divulguei isso em informativos. Ficaram dívidas com a Amazonas Energia, que a prefeitura teve que pagar, senão iam cortar a energia da prefeitura. Ficaram dívidas com a Água de Manaus. Ficaram dívidas de consignado, e você, servidor público, sabe do que eu estou falando, com o Bradesco, que eu tive que pagar, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil. E eu tive que pagar essas dívidas, porque não eram dívidas do CPF do ex-prefeito, mas eram dívidas do CNPJ da prefeitura. E nós pagamos. E eu, na hora que eu assumi, eu já fiz esse levantamento, já fiz essa publicidade e essa divulgação. Sim. Que não tinha computador na prefeitura, que não deixaram banco de dados, que deixaram um monte de casca de banana para eu escorregar. Diferente de como eu recebi, eu entreguei à prefeitura com dinheiro em conta. E eu também fiz uma live lá no escritório da minha casa. Eu já fiz uma live lá no escritório da minha casa em Manaus, com documentos, com informações, com uma fonte, comprovando aquilo que eu estava anunciando. Sim. Eu deixei o convênio do hospital de 19 milhões de reais. Eu deixei a 9ª e a 10ª parcela do SET, que já foi inaugurado na gestão dele. Eu deixei o convênio da Josefa, da pavimentação em concreta, uma emenda do deputado Silas Câmara, que inclusive na Josefa está concluída e que até hoje não foi inaugurado, e ficou linda a obra. E é exemplo do que vai iniciar a obra também, fruto dessa emenda ainda do deputado Silas, da pavimentação em concreto na comunidade Açupuranga. Deixei também o convênio da Caixa Econômica da emenda do Eduardo Braga do asfaltamento do Jair Tupinambá. Deixei a obra da UBS tipo 3 aqui de frente da garagem na AZ1 aqui com 513 mil em conta. Portanto, eu não deixei dívida.
eu deixei dinheiro em conta, inclusive dinheiro para investimento, 4.300.000 reais na conta de investimento. Deixei na conta do FPM 800 mil reais. Bom, então eu quero... Estão tentando boicotar aqui a nossa live, estão denunciando aqui para o Instagram e para o Facebook para derrubar a live, assim como fizeram com você. Não tem nada não, a gente vai continuar conversando aqui. No TikTok continua. A gente repete sem problema nenhum. Portanto, meu amigo, eu quero mandar um alô especial para minha amiga Francinete Onete, mandar um abraço especial para o meu amigo João Gamboa. Quero mandar um abraço novamente para a família Pimentel, mandar um abraço para a família Rebelo, mandar um abraço para o Almino e Dona Vânia da Drogaria Reis, mandar um abraço para o meu amigo Zé Félix, muito amigo do meu saudoso pai, mandar um abraço especial para Marlene e para o Nego, mandar um abraço para Deusa e Badalu da Igreja Assembleia de Deus, mandar um abraço pro meu amigo Monteiro, lá da Balsa Madame, mandar um abraço pro meu amigo Ney, da Balsa Amazônia, mandar um abraço pro meu amigo Vango, Ivanildo, lá da Balsa Madame, isso, do Louro, da Balsa Stone, né? Mandar um abraço pros mototaxistas, em nome da minha amiga Nanda, do meu amigo Gracimir, do meu amigo Jajá, do meu amigo Nego, todos os mototaxistas. Mandar um abraço para os nossos taxistas, em nome do Naldo e de todos, do meu amigo Pezão. Mandar um abraço para os taxistas que fazem, em nome do Silvio, esse transporte Altazes, Manaus. Para os taxistas da Boca da Estrada, em nome do meu amigo presidente da associação, meu amigo Boiado. Mandar um abraço para toda a audiência aí do Novo Céu, minha amiga Arlene, meu amigo Rubens, meu amigo Cacá, meu amigo Célio. Enfim, mandar um abraço especial também para os pastores Tiago, lá do Acaramiri, da Igreja de Belém. Mandar um abraço ao meu amigo pastor Wagner, e aqui eu quero deixar aqui o meu sentimento de pesar e meu abraço de solidariedade ao pastor Wagner, lá da comunidade do Sampaio, que perdeu a sua mãezinha nessa madrugada, ela que estava morando em Parintins, e ele inclusive nem vai conseguir chegar para acompanhar o sepultamento da sua mãe, tá? Quero mandar também um abraço para a Zenilza, que perdeu o seu sogro essa noite, que foi algo que me chamou a atenção quando uma filha fez um desabafo em rede social que o pai precisava de uma cadeira de roda e que ela não tinha conseguido. Sim. E prontamente a gente conseguiu encaminhar essa cadeira de roda, né? Mandar um abraço para o meu amigo Elso, pai da Giza, que está na escuta do programa. Enfim, a todos, ao Gildo, né, meu amigo Gildo, que está na escuta do programa, ao meu amigo Bebé, a minha amiga Valda da Colônia, ao meu amigo Daniel do Sim de Pesca, a todos que estão na escuta do programa, a todos os amigos. Bom, eu estava falando de uma suposta dívida que o prefeito atual mencionou na festa do trabalhador e na festa do Dia das Mães, que eu teria deixado 200 milhões de reais em dívida. Isso não corresponde à verdade. Pelo contrário, eu entreguei ao município com dinheiro em caixa, dinheiro da UBS da AZ1 em frente à garagem, 550 mil, o convênio assinado do nosso hospital de 19 milhões de reais, a 9ª e a 10ª parcela do 7, que já foi ele que recebeu, o dinheiro de uma emenda do deputado Silas da pavimentação da comunidade da Josefa e da comunidade de Açupuranga. A obra da comunidade da Josefa já está pronta e não sei por que ainda não foi inaugurada, e da Açupuranga está começando agora com a chegada do verão. E deixei tudo em dia, sem nenhum fornecedor atrasado, sem nenhuma conta de consignado, sem nenhuma conta de luz, sem nenhuma conta de água, sem dívida nenhuma. Deixei o município organizado com uma prefeitura nova, inclusive mobiliada,
com a entrega da Casa da Cultura, com a entrega do Centro de Convivência do Idoso, com várias entregas feitas nos últimos 6 meses de gestão, tá? O que não é comum para um prefeito que está deixando o mandato. A Câmara Nova, né? São muitas as entregas. A Casa da Cultura, aqui próximo da rádio. Pois bem, quando eu recebi do seu pai, saudoso ex-prefeito Tomé, foi-me entregue dívidas de energia de mais de R$1 milhão, de consignado de mais de R$1 milhão, com Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e você, servidor público, sabe do que eu estou falando. Foi-me deixado contas de água de mais de R$100 mil. Não deixaram nenhum computador na prefeitura, não deixaram nenhum arquivo na prefeitura. A cidade com 4 meses sem coleta de lixo, tomada pelo entulho e pelo abandono. E eu fiz um relatório disso, e quando eu assumi, eu divulguei isso de forma ampla e pública. Na rádio, em live, em informativo impresso, e assim eu fiz. Me estranha, depois de 1 ano e 5 meses, quase 6, agora que o prefeito veio descobrir que ficou uma dívida de R$200 mil, de 200 milhões de reais. Faço um desafio, Lázaro. Faço também uma observação. Não entra nessa conta o parcelamento de dívida com o INSS. Porque quando eu recebi a prefeitura, ficou uma dívida de INSS, e aí não é só do ex-prefeito Tomé, são de todos os ex-prefeitos ao longo de toda a história de Altazes, de mais de 36 milhões de reais de dívida patronal e de recolhimento que era descontado no servidor e que não era repassado para mim. Fruto hoje que quem precisa se aposentar tem a negativa do Instituto de Seguridade Social por falta de recolhimento. E aí você precisa entrar na justiça para poder comprovar que foi descontado do teu salário e ter o direito da tua aposentadoria. Eu recolhi o patronal, o primeiro gestor recolheu o patronal. Eu recolhi o do servidor devido, que se conta e deve-se, mas assumi um parcelamento que foi me deixado de milhões de reais. E esse é um problema recorrente de todas as prefeituras, não só do Amazonas, mas do Brasil inteiro. Então não venha querer me atribuir dívidas de parcelamento de INSS de todos os governos que me antecederam ao Anderson. Isso eu não vou aceitar. Tirando essa dívida de INSS que vem de mandatos anteriores, eu desafio, se o prefeito me provar que eu deixei R$1.000 de dívida, não estou falando de milhões não, estou falando de R$1.000, com um fornecedor de energia, com medicamento, com banco, com consignado, com água. Se ele me provar que eu deixei R$1.000 de dívida para ele, eu deixo de ser candidato em 2028 e vou votar nele. Vou ser cabo eleitoral dele. Neto, seu menino mimado, seu menino criado com vó, tá feito o desafio. Seja homem, assuma os seus atos, ou então venha à rede social e diga: eu tomei um uísquezinho, passei do limite e falei besteira. Não provo. Não é verdade. Foi um ataque no calor da emoção, no calor do álcool, no calor da bebida. Mas está feito o desafio. Ele que tem tanto medo que eu seja candidato em 28, não sei por que esse medo todo, diz inclusive que eu vou ficar inelegível, que eu não vou poder ser candidato, etc e tal. Se ele provar, de forma pública, documental, que eu deixei R$1.000 de dívida para ele, desconsidere INSS. INSS não tem nada a ver com isso. Eu não serei candidato, serei um apoiador teu. Vou ser o teu melhor, mais do que o Messinho, que tu paga um salário mínimo para ele falar mal de mim. Vou ser melhor do que o Messinho, pode acreditar nisso. Mas prova. Agora, se você não provar, eu te convido a vestir saia, como forma de punição pela irresponsabilidade de uma informação mal dada e maldita, mal informada.
de forma irresponsável. E isso acaba gerando um grande problema diante da sociedade, da população de Altazes, porque nos últimos dias, desde a festa para cá, desde que ele fez esse comentário, nas redes sociais, aonde você vai, o comentário é geral. O ex-prefeito Anderson deixou uma dívida de 200 milhões. Quem disse isso? O prefeito Neto. Lázaro, só para você ter uma ideia, a prefeitura de Altazes em um ano não arrecada 200 milhões de reais. Como é que um prefeito vai deixar uma dívida de 200 milhões de reais? E só depois de 1 ano e meio, numa festa que ele estava bebido, ele anuncia que o prefeito deixou o ex 200 milhões de reais. Me parece um pouco estranho. Ou comédia. Mas o desafio está feito. Ou não tem nada para falar, não tem nada para esclarecer, não tem nada para prestar conta, não tem nada para apresentar. E fica criando retórica, e fica criando factoides aí, fake news. Bom, dito isso, eu falei que o melhor estava por vir. Faltam aí pouco mais de 15 minutos para meio-dia, para o encerramento do programa. E eu quero de verdade agradecer imensamente a tua audiência, a tua companhia, a tua participação, a tua credibilidade. E dizer que é sempre uma honra poder estar aqui com vocês, dialogando, conversando, explicando, explanando, opinando, deixando aqui o meu ponto de vista. Mas, meu amigo Lázaro, eu convido o povo de Altazes, todos os meus amigos, população em geral, zona urbana, zona rural, autônomo, taxista, mototaxista, canoeiro, os nossos ambulantes que estão sofrendo, você liderança indígena, você aldeado, você pai de família, você funcionário público estadual, municipal, você dona de casa, você carpinteiro, você feirante, população em geral. Eu te convido a receber junto comigo, na próxima quarta-feira, de hoje, uma semana, o nosso próximo governador do estado do Amazonas, o nosso pré-candidato pelo Avante, Davi Almeida. No momento democrático, no momento de diálogo, no momento de uma conversa franca, olho no olho, aonde compromissos serão assumidos. Davi experimentado, Davi do povo, veio do morro, não teve padrinho político, não teve família rica, não teve financiamento de poderosos. Davi, deputado estadual, Davi, presidente da Assembleia, Davi, governador interino, que pagou o maior abono Fundeb da história da educação do estado do Amazonas. Davi, prefeito de Manaus, reeleito, e que renunciou há pouco mais de 60 dias para colocar o seu nome à disposição não apenas de Manaus, mas agora do estado do Amazonas. Davi estará conosco em Altazes, como um pré-candidato, ouvindo o povo de Altazes, entendendo da nossa realidade e assumindo compromissos com Altazes. E por que eu confio e acredito no Davi? Primeiro, pela experiência, pela maturidade, por ser cristão, por ser um homem família, por ser um homem de bem, de um coração bondoso, de um coração generoso, com um espírito público que tem como missão servir ao estado do Amazonas. O Davi poderia estar muito bem como prefeito de Manaus, teria um mandato até dezembro de 28, e o Davi renunciou ao mandato, deixou o vice-prefeito Renato para assumir esse desafio de encarar essa eleição deste ano. Eu faço parte da equipe próxima do Davi, ajudo a coordenar a campanha, ajudo a organizar a campanha, tenho dele a sua confiança e não tenho dúvida que o Davi, governador, em 2027, o Amazonas ganha muito, mas sobretudo o Altazes ganha muito pela proximidade que eu tenho com ele, independente de estar na prefeitura ou não. Bom, então você é meu convidado, eu vou falar um pouco dessa agenda. O Davi chegará em Altazes às 15 horas, vai chegar na frente da cidade. E nós vamos estar ali para recebê-lo, numa grande festa democrática, numa grande carreata, numa festa bonita, numa festa animada, numa festa democrática e respeitosa. Faremos uma andança pela cidade, com carro, com moto, com triciclo, a pé, enfim, com o povo, cumprimentando, gesticulando, acenando para o povo, dialogando com o povo. Chegamos às 5 horas aqui no Madame Festas e Eventos, da minha amiga Nilda e do meu amigo Paulo, aqui no São José, para uma conversa, para uma reunião, olho no olho,
para uma prestação de conta, para assumir compromissos. Depois ele visitará um laticínio no município, também terá uma reunião com a turma de um bairro novo que está surgindo no município, também irá reunir com lideranças, com vereadores, ex-vereadores, lideranças comunitárias de bairro e da zona rural, de comunidades, de segmentos importantes. O Davi dorme em Altazes, toma café comigo na feira no dia seguinte, vem à Rádio Floresta num programa Fala Rueiro e em seguida vai ao Madame conversar com os nossos pescadores da colônia, que tem como presidente a minha amiga Valda e toda a sua diretoria. Eu quero abraçar a Valda e cumprimentar a Valda e parabenizar a Valda pela decisão assertiva de caminhar conosco junto com o Davi Almeida nesta eleição, e também do Daniel do Sindipesca, ex-vereador. E a reunião será conjunta da colônia e do Sindipesca. Aí nós teremos ali a oportunidade de conversar com os pescadores, com esse segmento tão importante do interior do nosso estado, esse segmento que merece toda a nossa atenção. Então você é meu convidado, venha de moto, venha a pé, venha de bicicleta, venha de triciclo, venha de qualquer forma da zona urbana, da zona rural, de todos os bairros da nossa cidade. Qual é o dia, André? Receber dia 17, quarta-feira próxima, de hoje a uma semana, às 15 horas, na Praça Otaviano de Melo, para você conversar, para você ouvir, para você também ter a oportunidade de falar, de apresentar o que você anseia para o nosso estado, para o nosso município. E a minha confiança no Davi, Lázaro, apesar de ter amizade com ele, de ter essa aproximação com ele, é porque o Davi, Manaus é a referência. Sim. Manaus tem a melhor atenção básica de todas as capitais do estado do Amazonas. E se Manaus pode ter, o interior também pode ter. Claro. Porque o Davi melhorou a segurança pública de Manaus quando armou a Guarda Municipal e equipou a Guarda Municipal. E se ele fez isso por Manaus, ele pode fazer isso pelo interior. Porque o Davi, com a Prefeitura de Manaus, foi escolhida as 2 escolas do município de Manaus, as melhores merendas escolar do estado do Amazonas, não, do país, inclusive ganhando prêmios internacionais. E se ele fez isso em Manaus, ele pode fazer isso no interior. Porque o Davi tem a 4ª melhor educação do país em Manaus. E se ele tem a 4ª melhor educação em Manaus, ele também pode levar esse exemplo exitoso para o interior. Sim. Então, o Davi não é uma promessa. O Davi já é uma realidade, tá? O Davi deixou para o Renato a missão de asfaltar Manaus agora com a chegada do verão, que o inverno castigou muito, não só o interior, mas como também a nossa capital. E aí, portanto, eu quero, com todas as lideranças, com todo o nosso grupo político, com todo o povo de Altazes que quer o melhor para esse município. Claro que eu entendo que tem muita gente que vai querer, gostaria de estar lá, gostaria de participar, mas tem medo de pegar conta, tem medo de ser perseguido, ainda está na esperança de ser chamado, enfim, e que não vai poder ir. Acompanhe na rede social, Sim. acompanhe nos grupos de WhatsApp, acompanhe no Facebook, acompanhe a entrevista aqui na rádio, pede para um filho ir, pede para um vizinho ir, para depois ele te contar. Vai ser um momento importante, uma festa bonita, democrática, uma festa que quem ganha é o povo de Altazes, Claro. tá? A estrela principal desse evento é o povo de Altazes. Não é o Anderson, não é o Davi Almeida, não é o vereador Tadeu, não é o vereador Josivano, não é o Davi Reis, que vai estar conosco também, não é a comitiva que vai acompanhar o nosso pré-candidato e próximo governador. É o povo de Altazes, né? A política pública precisa chegar para quem precisa e para quem merece. Dessa forma, Lázaro, eu não me escondo. Eu vou anunciar agora de forma pública, você que me acompanha vai saber agora, quem são os pré-candidatos que eu apoio nessa eleição. Eu apoio como pré-candidato a deputado estadual, meu irmão e meu parceiro, hoje vereador de Manaus e pré-candidato a deputado, Davi Reis, filho do ex-deputado Sabá Reis, que é o primeiro voto. O segundo voto é para deputado federal, e o meu pré-candidato a deputado federal é o deputado federal Silas Câmara, por gratidão, por reconhecimento, por tudo que ele já investiu e que ele já fez por Altazes. Pelo hospital que está em obra, pela pavimentação da Josefa, pela pavimentação que vai iniciar no Açupuranga, pela nossa UBS que ele ajudou muito com o senador Eduardo Braga para que virasse realidade. Portanto, eu tenho muitas razões
para justificar o meu apoio à pré-candidatura do deputado Silas Câmara. O meu terceiro voto é de senador, e nessa eleição, Lázaro, é bom que a gente fique atento, serão 2 votos para senadores. E o meu primeiro voto de senador é para o ex-governador Wilson Lima, por todo o apoio que recebi durante a minha gestão, o meu mandato, por acreditar na figura do Wilson, na pessoa do Wilson, por acreditar que ele tem envergadura, experiência, maturidade para ser um grande senador do estado do Amazonas. Confio e acredito nisso. O meu segundo voto de senador, também justifico, é do senador Eduardo Braga. E o Eduardo Braga tem a minha confiança pelo recurso da UBS, pelo recurso da pavimentação lá da comunidade Novo Mastro, pelo recurso da pavimentação lá da comunidade Urucurituba, pelo recurso do asfaltamento aqui do bairro Jair Tupinambá, pelas emendas que ele me mandou para custear o custo da saúde, de medicamento, de pagamento de folha, na pandemia, antes da pandemia, pós-pandemia, pela permanência da agência do Banco do Brasil em Altaz. Então, o Eduardo, ele contribuiu muito com a minha gestão e contribuiu muito com a Altaz e continua contribuindo com a atual gestão, independente de quem esteja na prefeitura. E o meu governador, pré-candidato a governador, é o Davi Almeida, que figura em segundo lugar nas pesquisas, que nós acreditamos que pelo trabalho que está sendo feito na pré-campanha, ele chegue até a convenção já em primeiro lugar, com chances reais de virar o próximo governador do estado. Eu acredito nisso, eu confio nisso, eu aposto nisso, eu trabalho para isso. E para quem não está satisfeito com a gestão atual do nosso município, é fundamental, é estratégico, é importante que você dê esse voto de revolta na gestão municipal, não votando no candidato do prefeito, mas em protesto e em revolta, aguardando dias melhores, que você vote no candidato da oposição. Portanto, justificado os pré-candidatos que eu apoio, de forma... E eu não mudo, tá? Tem gente em Altazio que começou o federal com Silas, depois passou por Roberto Cidade, passeou com Átila, agora tá com o Sidney, teve com Jesus Alves, tá no quarto. Eu só tenho o Silas desde o início. Eu só tenho o Davi Reis desde o início. Eu só tenho o Davi Almeida desde o início. Eu só tenho o Eduardo Braga desde o início. E eu só tenho o Wilson Lima desde o início. Eu sou tão fiel às minhas convicções, Lázaro, que quando o governador Wilson Lima disse que não seria candidato, que ficaria no governo, eu procurei ele e disse: governador, o senhor terá candidato ao Senado? Sim. Quem é? Você ainda não sei. Quando o senhor decidir, o senhor me fala que será o meu candidato, em respeito à aliança que eu tenho com o senhor. O jogo mudou, ele renunciou e é candidato, e eu continuo com ele. O atual prefeito tinha um candidato ao governo, agora já tem um outro candidato ao governo, né? Então, assim, tem gente que muda de acordo com a conveniência do momento, com a conveniência pensando em si. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no melhor para o Amazonas, estou pensando em melhor para o meu município. Então, se você está insatisfeito, está desempregado, te prometeram emprego, não cumpriram, se cumpriram, mas depois de tanto ser humilhado, estão te pagando um salário que não condiz com a atividade que você ocupa, que não condiz com o apoio que tu deste na campanha, o momento de você se manifestar contra esse sentimento é agora, não apoiando os candidatos do prefeito. Se você apoiar os candidatos do prefeito, você está dizendo que está tudo bem, que tem iluminação pública na tua casa, que a tua rua está asfaltada, que o dinheiro está circulando, que estão te pagando bem, que tem segurança pública, que está tudo mil maravilhas. E se você concorda comigo que não está, a hora de protestar contra o sistema é agora. É agora. Você tem alternativa, você tem opção. E o último voto é para presidente, Lázaro. E eu não tenho candidato para presidente. Eu respeito quem queira votar na direita, quem queira votar na esquerda. Eu estou trocando o voto de presidente pelos 5 que eu apresentei aqui.
tu escolhe os 5 e me deixa tu escolhe um, que é o maior presidente da República, e me deixa te ajudar com 5 indicações. O estadual, o federal, os 2 votos de senador e o voto de governador, e tá tudo certo. E eu tenho certeza que a Altaz entende essa mensagem, entende esse anúncio, entende os motivos pelos quais eu estou apoiando esses candidatos. E eu espero de verdade que seja um momento de união do povo que não está feliz com o que está vivendo nos dias de hoje em Altaz, pela falta de segurança, pela falta de investimento, pela falta de um gestor sério, pela falta de um gestor presente, que caminhe com o povo, que sofra a dor do povo, que viva ao lado do povo, pela falta dos programas sociais às famílias vulneráveis, pela falta de exemplo. Você tem a opção de se manifestar e dizer não a tudo isso. Não concordo, não quero fazer parte disso e vou caminhar aqui. Você tem essa opção. Acabo de receber uma mensagem, a pessoa diz assim: não quero me identificar, sou mototáxi, peço que ajude a nossa categoria. A nossa categoria está sendo perseguida como muita gente aqui na cidade de Altaz. E lhe falo, conte com a nossa categoria de mototáxi. Eu quero pedir aos mototáxis que me ajudem a receber o Davi Almeida na próxima quarta-feira, dia 17, e que fiquem na reunião do Madame, não só na carreata, mas estacione ali a sua moto. E o Davi tem algo especial para conversar com essa classe trabalhadora de mototáxi. Propostas que já deram certo em Manaus, na prefeitura de Manaus, e que serão estendidas para um possível governo do Davi no estado, para o interior. Portanto, você que é mototaxista, eu quero ser solidário a você. Primeiro porque, com a cidade esburacada como está, fica difícil para o mototaxista, inclusive com a manutenção da moto. Segundo, pela economia capenga, pela falta de circulação de dinheiro, você já não consegue faturar por dia o que você faturava em anos anteriores a essa gestão. Pela falta de apoio, de capacete, de colete, de uniforme, de tudo, né? Então quero ser solidário não só à classe de mototaxista, mas também aos canoeiros, aos taxistas, aos donos de quadriciclo, ao trabalhador autônomo, a você dona de casa, a você boleira, a você didizeiro, a você picolezeiro, a você manicure, a você que tem ali, que tinha no Banco Altaz Empreendedor a esperança de ter um fomento de forma desburocratizada, com carência, com juro baixo, para fomentar o teu pequeno negócio, e por picuinha política o prefeito atual fechou o banco, que estava gerando desenvolvimento, que estava valorizando o pequeno, que estava incentivando o pequeno, que a prefeitura não tem como absorver toda a mão de obra. O prefeito prometeu 15 mil empregos, a prefeitura tem 3 mil. Então 11 mil pessoas foram enganadas com a promessa de emprego. E aí o Banco Empreendedor era essa alternativa de você fomentar a pequena economia, a microeconomia, gerar emprego, gerar renda, a dar alternativa para que o ser humano pudesse viver de forma digna. Ao invés disso, ele foi perseguir 30 pais de família, mototaxista, que a prefeitura deu a vaga e ele tomou sem justificativa nenhuma, apenas por perseguição, apenas por maldade, apenas por vingança. E muitos desses mototaxistas votaram nele, e que tinham como única opção de botar o pão na mesa da sua família aquela vaga, que muitos não tinham nem moto, tinham que pagar aluguel de moto, e que agora, além de não ter a moto, também não tem a vaga e tem que alugar a vaga, e aí paga o aluguel da moto e o aluguel da vaga, o que sobra para esse pai de família, que antes trabalhava de 7 da manhã até 5 da tarde, e que agora tem que trabalhar de 5 da manhã até 11 da noite, para tirar o mínimo, o pão de cada dia dos seus filhos. E esses 30 pais de famílias que eu quero abraçá-los e ser solidários e dizer que eu confio na justiça, a justiça de Deus e também a justiça humana, que o Ministério Público tomou a causa para si. Quero ser solidário a você, que está sendo perseguido, e não foi para te atingir, foi para mim atingir. Mas quem saiu prejudicado foi você, foi a tua família, foi a tua atividade. Ao invés de oferecer
habilitação gratuita, ao invés de agradecer uma linha de fomento para a compra de uma moto nova, para a manutenção da moto, subsídio de combustível, ajuda para troca de pneu, para troca de óleo, para manutenção de kit. Estão perseguindo essa classe tão trabalhadora. São mais de 300, Lázaro, em Altazes, que sobrevivem do suor do seu trabalho diariamente, de domingo a domingo, de sol a sol, de chuva a chuva, para ganhar o sustento da sua família. Isso é um crime. Eu volto a dizer, não tenho absolutamente nada pessoal contra o prefeito. Não estou aqui para falar mal dele. Eu estou opinando, dando o meu ponto de vista sobre a gestão. Não é da pessoa, não é do ser humano, não é do esposo, não é do pai, não é do filho, não é do cidadão que tem um CPF. Eu estou falando do gestor público. Eu estou tecendo comentários do homem público. E quando você aceita esse cargo de homem público, você está sujeito à crítica. E você tem que saber disso, ter consciência disso, que as tuas atitudes elas são públicas. Há quem concorde e há quem discorde. Claro que longe de mim querer agradar todo mundo, né? Mas eu teci aqui comentários com provas, com fundamento, dando a fonte, né? Não é à toa que a Altazes é considerada a segunda pior gestão do estado do Amazonas. A gente começa a entender por quê. As promessas não cumpridas, a ausência da cidade, a falta de dinheiro na economia, a iluminação pública, a cidade no escuro, a insegurança, a cidade abandonada, tomada pelo lixo, pelo entulho, pelo mato, pela sujeira, enfim. Fora isso, prefeito, tenho nada contra a sua pessoa, não. Tenho respeito por você como cidadão. Como gestor, você tem deixado a desejar. Essa é a minha opinião como cidadão, como filho de Altazes. Bom, dito isso, gente, queria agradecer, Lázaro, pela tua companhia. Estamos passando meio-dia. Não esqueça da promoção Cabeça na Copa. Não perca a oportunidade de ganhar uma televisão de 75 polegadas, novinha, uma camisa da seleção. Basta acertar o palpite. Fique atento ao regulamento da promoção para que você não possa ser penalizado. Quero mandar um alô especial para a minha Milena. Um abraço grande. A Milena, que é sua mãe, que 80 anos esses dias, né? Agora final do mês passado. Mandar um abraço especial para o João Paulo, lá no Santa Maria, que está na escuta do programa. Mandar um alô especial para o Eber, lá da Cidade Nova. Eu quero mandar um abraço para o comerciante que nós visitamos ontem, lá no Cidade Nova, o seu Raimundo, que nos atendeu com tanto carinho, com tanta atenção. E a todos que nos receberam. Ontem eu passei o dia todo visitando e fico muito feliz, Lázaro, da forma como sou recebido, de forma carinhosa, de forma respeitosa, aquele aperto de mão gostoso, aquele abraço verdadeiro e uma boa conversa, tá? Muito obrigado ao nosso Deus pela saúde, pelo livramento. Muito obrigado à minha família, muito obrigado aos meus amigos, muito obrigado aos meus apoiadores, aos meus defensores, a tantos joelhos que se dobram em oração, em clamor por Altazes, pela minha vida, pela minha saúde, pelo livramento, pela cobertura espiritual, de todos os pastores. Mandar um abraço para o Padre Chico, que fez aniversário no ano passado. Mandar um abraço para o Padre Jânio, padre que está preocupado porque não consegue marcar uma agenda com o prefeito para tratar os festejos de agosto. O prefeito está bem aí, estamos aí há 45 dias de prefeito, mas como o prefeito quando para na cidade é para viver, esse expediente ele só começa depois de saqueado e as pessoas têm dificuldade de falar com ele. Mas cada um tem a vida que escolhe. Sim. E cada um responde pelos seus atos, né? Nada contra quem gosta de bebida, nada contra quem gosta de começar o seu expediente depois do dia. Eu começo no 26 horas. 6 às 7 eu estou na academia, no máximo 7 eu estou na academia, faço no 3 e depois começo no dia todo e todo mundo em casa, né? Um abraço a todos, mandar um abraço a todos do programa. Muita expectativa por esse programa, né, Lázaro? O Lázaro errou na data, eu falei para ele que seria na terça-feira, 10 horas da manhã, ele entendeu que seria 10, do dia 10, do mês 10, que seria hoje. Mas foi bom que deu pra gente divulgar com mais
dar mais publicidade ao programa. E aí eu quero fazer um convite especial a você que me escuta, e esse convite ele é de forma geral a você que está me ouvindo, e quem não está me ouvindo, você pode divulgar para um vizinho, para um parente, para um amigo, para um conhecido. Amanhã, na minha casa, às 19 horas, você é meu convidado, todos vocês, para uma reunião preparatória para a vinda do nosso próximo governador, do nosso pré-candidato, Davi Almeida. Portanto, venha comigo, eu vou dar ali algumas informações, alguns informes, vamos combinar ali algumas coisas dessa agenda tão importante. É uma reunião preparatória. Certo. E você que está na escuta do programa, eu não estou direcionando, eu estou convidando de forma geral, todos vocês, na minha casa, 19 horas. Amanhã. Sejam todos bem-vindos. Amanhã, quinta-feira, dia 11. Certo. Reunião preparatória da vinda do próximo governador, assim eu creio, e assim eu profetizo que o Davi será o próximo governador do estado do Amazonas, e amanhã nós teremos uma reunião preparatória da vinda dele na próxima quarta-feira. E você é nosso convidado. Grave essa data, dia 17 de junho, quarta-feira próxima, às 15 horas, na Praça Otaviano de Melo, às 17 horas, no Madame Festas e Eventos. Obrigado pela tua companhia. Me perdoe se eu falei algo que alguém não tenha gostado. Nós vivemos num país democrático, ninguém é obrigado a concordar em tudo comigo, mas eu, como cidadão, a democracia me dá esse direito de expressar a minha opinião. E respeito quem pensa diferente de mim. E agradeço quem concorda comigo. Muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, às 19 horas, numa reunião preparatória desse grande momento que Altaz vai viver na próxima semana. Portanto, chegamos ao final de mais um programa Fala Roeiro especial com a presença de Anderson Cavalcante. Desde já eu quero agradecer a todos que acompanharam através do rádio e a todos que acompanharam também através das nossas redes sociais.